Em 2008, um terreno da União, no Cais José Estelita, localizado no centro do Recife, foi vendido para um grupo de construtoras no leilão questionado pelo Ministério Público. Essas construtoras são as mesmas que financiam a campanha eleitoral de boa parte dos políticos da cidade e do estado de Pernambuco. Em 2012, a Prefeitura do Recife aprovou, num processo duvidoso, um projeto de condomínios de luxo, apresentado por essas construtoras. O projeto recebeu o nome de Novo Recife. Isso é novo. Isso é novo. Isso é novo. Isso é novo de novo. Isso é novo de novo. Isso é novo de novo. Nem tudo que é novo é bom e nem tudo que é novo é novo. O projeto Novo Recife nem é novo e nem é bom. Eu acho que para entender o impacto do projeto Novo Recife, basta a gente olhar para as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas elas podem ser observadas como um trailer do que a gente pode vir a ter com o Novo Recife. E elas foram construídas sob ordem de demolição. As Torres Gêmeas, inclusive, elas impediram que o bairro, o sítio histórico do centro do Recife fosse considerado patrimônio da humanidade pela Unesco, como Olinda é. Elas funcionam como verrugas no centro da cidade, no centro histórico da cidade, e elas tiram a ideia de paisagem cultural do centro da cidade. Ou seja, elas não têm nada a ver com o centro da cidade, da mesma maneira que o que está sendo previsto para o projeto Novo Recife também não tem absolutamente nada a ver com aquela área específica da cidade. Uma característica marcante dos grandes empreendimentos na nossa cidade hoje é a negação do espaço público. Um exemplo disso é o shopping center. O shopping ele foi criado nos Estados Unidos para atender uma demanda de quem morava fora dos centros urbanos por comércio e serviços. Só que aqui ele foi instalado dentro do perímetro urbano para atender uma deficiência do espaço público, das ruas, das praças, que eram crescentemente abandonados pelo poder público. Só que shopping não é praça, shopping não é rua. Ele é uma simulação de espaço público. O shopping você tem hora para entrar, você tem hora para sair. Eu não posso fazer um piquenique no shopping. O shopping tem dono. Então é um espaço público de mentira, baseado num modelo onde as pessoas saem de suas casas, vão para um carro, entram no carro, vão para o shopping center e de lá voltam para suas casas. Então é um símbolo desse espaço público negado na cidade do Recife hoje em dia e que é ponta de lança dentro de um projeto das grandes empresas para planejar a cidade de acordo com os seus interesses e não com o interesse da sociedade. A gente costuma reclamar que nessa cidade não tem planejamento urbano. Na verdade tem. A questão é saber feita por quem e para quem. A Via Manga é um bom exemplo dessa discussão. É a maior obra viária já feita nessa cidade, custou quase R$500 bilhão, passou por cima do maior manguezal urbano do mundo, mas serviu a quem? A 30% da população que tem carro e a população que mora em Boa Viagem, um bairro de classe média alta. Ainda por cima liga 2 shoppings e um condomínio de luxo. A gente vê que é o quê? Um investimento público servindo para o interesse privado. E é um investimento míope, na verdade, um investimento de curto prazo. Porque quanto mais espaço você dá para o carro, mais você estimula o uso do carro. Costuma-se dizer que tentar curar o problema de engarrafamento criando mais via é a mesma coisa que tentar curar a obesidade afrouxando o cinto. Na verdade, esse dinheiro poderia ser investido em muitas outras coisas, como um VLT ligando Boa Viagem ao centro, ou obras estimulando que servisse para toda a população. A quem serviu esse planejamento? Na verdade, mais as construtoras e as poucas pessoas que usam carro na cidade do que a toda a população. O novo do Novo Recife é igual ao novo do shopping. É igual ao novo das Torres Gêmeas, que desqualificaram o Recife como patrimônio histórico da humanidade. O novo do Novo Recife só é novo no nome. É um novo porque é velho. A velha exclusão social, que separa a cidade entre bairros para ricos e bairros para pobres. O velho engarrafamento por conta do excesso de carros. A velha insegurança por conta dos espaços públicos esvaziados.
É um absurdo que uma área deste tamanho esteja abandonada. Mas você realmente acha que a melhor forma de ocupar esse espaço seja transformá-lo num condomínio de luxo? A gente que somos do COP, nós que somos pobres, nós que somos da periferia, não vamos ter espaço naquele lugar. Você se vê brincando, com seus filhos brincando, num parque que foi feito exclusivamente para filhos de filhos da elite. Você não se vê, gente. Os governantes do poder público, eles estão direcionando as suas prioridades para as pessoas que têm o poder aquisitivo maior. E, na verdade, esquecendo o déficit habitacional que existe na cidade do Recife, que já é muito alto. Chega hoje em 65 mil habitantes. Aquele terreno que poderia ser direcionado para pessoas que estão morando na vulnerabilidade. E com que forma que eles fizeram isso? Não nos perguntaram. O terreno era de utilidade pública. Projetos públicos não tem ali, não é aberto para a sociedade, não é uma coisa transparente, sabe? É uma coisa que machuca e fere muito, que você vê que quem tem é que pode Não, e a gente? É um espaço nosso. Nós temos o direito de fazer parte, de construir tudo que vai ser feito. Nós temos direito de fazer parte daquela imagem, daquela cena, daquela paisagem. A gente tem direito de viver, de passar uma tarde, de sentar com nossos filhos. O Novo Recife ele foi feito para quem tem, para milionários que podem pagar flats caríssimos. As lojas que vão ter lá é de joias caríssimas, que a gente não pode ter nenhum pingente. Isso é absurdo e não dá para aceitar, nem dá para engolir do poder público que diz que cuida tanto das pessoas. Que cuidado é esse? É um cuidado exclusivo? É um cuidado de quem? Para quem? Para quem é esse cuidado? O erro do projeto Novo Recife é um erro de partida. Era uma área da União. Jamais deveria ter sido entregue a um consórcio imobiliário. Trata-se de uma das áreas mais valiosas da cidade do Recife, cujo projeto ele deveria ter sido capitaneado pelo setor público com a participação da sociedade. Ele deveria, inclusive, abraçar um território mais amplo de forma a incluir as comunidades do seu entorno. As pessoas me perguntam por que é que um projeto marcado por tantas ilegalidades conseguiu chegar tão longe. Não. Na verdade, é exatamente o oposto. A regra na cidade do Recife é que os projetos de grande impacto sejam aprovados de forma completamente ilegal. Se não fosse o movimento Ocupa Estelita, o projeto Novo Recife já estaria com as torres erguidas. A diferença, no caso do Cais José Estelita, é que nós, sociedade civil, decidimos fazer o trabalho que competia ao poder público. Nós estamos fiscalizando e nós estamos exigindo que a lei seja cumprida, porque a lei não pode ser cumprida seletivamente. Ela não pode ser aplicada apenas para reprimir os grupos pobres e quando ela existe para limitar e disciplinar a atividade econômica, ela simplesmente ser colocada de lado porque ela vai contrariar os interesses daqueles que financiaram as campanhas. O projeto Novo Recife tem gastado rios de dinheiro em comerciais de TV. Querem convencer você de que transformar esta área do Cais José Estelita em uma série de torres de luxo vai ser bom para a cidade, vai ser bom para você.
Querem convencer você de que estão revisando o projeto para deixá-lo mais popular, dando uma nova vida ao cais. E uma revisão desse projeto não passa de uma tapiação. A essência do Novo Recife permanece inalterada. É um condomínio de luxo. Só vai trazer benefícios para as construtoras e, lógico, para quem puder morar nele. Quando a gente fala do Novo Recife, não dá para olhar para esse empreendimento de modo isolado. A gente tem que ter em conta que está se falando de uma série de terrenos de frente d'água na região metropolitana do Recife, que vão, no mínimo, desde a Praia do Paiva até a Vila Naval. Você vai ter o polo jurídico, polo médico, o Porto Digital e, bem, um pouco mais a sul também as empresas de swap. É muito fácil imaginar que os melhores salários de Pernambuco hoje estão concentrados justamente nessas áreas que estão imediatamente próximas a essa série de terrenos de frente d'água. Na verdade, a gente percebe que tudo isso faz parte de um grande projeto. A Via Mangue, que se conecta com o Rio Mar, que se conecta com o Polo Jurídico, com o Novo Recife, com as obras do Cais do Porto, com a Vila Naval lá no final, toda a frente d'água está conectada numa série de obras que a gente não sabe bem de onde veio, que não foram discutidas com a população. Na verdade, é uma cidade paralela que está sendo construída. Uma cidade que beneficia somente 1% da nossa população, mas que 99% vai arcar com ônibus. São 99% sofrendo prejuízo do benefício de 1%. Eles vão fazer aquilo ali e como é que vai ficar a situação nossa? Recife vai ficar congestionado de carro. E onde é que vai botar os carros? Na cabeça dos pobres. E os pobres vai para onde? Vai morar lá no inferno das cuias. Por que não aproveita o terreno para fazer moradia digna para as pessoas? Eu sou contra o projeto Novo Recife. Eu sou a favor do projeto Recife. Eu sou contra o projeto Novo Recife e a favor do projeto Recife. Eu sou contra o projeto Novo Recife, sou a favor do projeto Recife. Eu sou contra o projeto Novo Recife, eu sou a favor do projeto Recife. Resiste, Estelita. Ocupe, Estelita. Ocupe a cidade. A cidade é sua. Ocupe-a. Torres a mais, erro das estatais, sangue jorra no cais. 12 torres no cais, 12 torres a mais, erro das estatais, sangue jorra no cais. A lama que trama a fama dos cartões postais, o drama que banca a fome desses animais, o novo pro velho Recife e seus ancestrais, corais que se quebram e choram à beira do cais.